pessoal, bem-vindos a mais uma aula de cálculo integral a várias variáveis. Eu sou o professor Gregório e na aula de hoje a gente vai falar sobre coordenadas polares. Preparei uma aula introdutória e um problema, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos à aula. Então, gente, na meta de hoje a gente vai introduzir o conceito de coordenadas polares com o objetivo de a gente entender o que venham ser essas coordenadas e como representá-las. E também fazer a transição das coordenadas polares para as coordenadas retangulares e vice-versa, né? Então, pré-requisito é a gente saber trabalhar com plano cartesiano e um pouco de trigonometria, tá bem? Então vamos lá. Primeira definição fala o seguinte, né? Um sistema de coordenadas polares num plano consiste de um ponto fixo O, vou chamar de polo, tá? Ou origem, e de um raio, que ele também se chama o raio polar, né? Ou eixo polar. Nesse sistema, podemos associar a cada ponto P uma coordenada polar, que é composto do R, que é o raio, e o ângulo que é feito, né? Que se faz, que é gerado entre o raio e o eixo polar aqui, que a gente pode ver, tá bom? Tendo como o vértice o polo. O número R é chamado de coordenada radial de P, enquanto o número θ é a coordenada angular, o ângulo polar de P, tá certo? Então a gente pode ver aqui alguns exemplos, né? Então aqui a gente tem a figura 1 mostra as coordenadas 6 e 45 graus, 6 é o raio, né? 45 graus aqui é o ângulo polar, a coordenada radial. Aqui a gente tem outra representação, né, que é o raio 5 e o ângulo aqui formado é 2π sobre 3, né, aqui estou trabalhando em radianos, tá certo? Aqui eu tenho também uma outra representação para o raio 3 e o ângulo de 225 graus, e mais uma representação, o raio 4 e o ângulo de 11π sobre 6 radianos. A gente usualmente vai usar o radiano como a nossa medida oficial, mas também podemos usar em graus para representar essa coordenada angular, ok? Então as coordenadas polares de um ponto, elas não são únicas. Por exemplo, o ponto 1 e 315 graus, o ponto 1 menos 45 graus e o ponto 1 675 graus representam o mesmo ponto nas coordenadas polares, né? No primeiro caso a gente tem aqui o sentido horário, tá certo? Então raio 1 315, mas eu posso também olhar aqui no sentido anti-horário, que vai ser menos 45, ou eu posso dar mais de uma volta. Então aqui, nesse caso, 675, eu tenho mais de uma volta, né? Então aqui a gente tem a mesma representação, diferentes valores aqui, mas representando o mesmo ponto. Em geral, se um ponto P tiver coordenadas R e θ, então R e θ mais N vezes 360, ou θ menos N 360, também será a coordenada de P, para todo N inteiro não negativo, né? Então, assim, todo ponto P tem uma infinidade de coordenadas polares. Bom, vamos agora estabelecer a relação entre as coordenadas polares e retangulares, né? É frequente a gente sobrepor um sistema de coordenadas um sistema de coordenadas polares no sistema de coordenadas retangulares XY, né? O plano cartesiano. De tal forma que o eixo positivo x coincida com o eixo polar, né? Se isso for feito, cada ponto P terá coordenadas retangulares x, y. E essas coordenadas, como a gente está vendo aqui no triângulo, tá certo? Olha, y é r seno de θ e x é r cosseno. Então aqui a gente tem as coordenadas, a transição, né? Um paralelo com o eixo, com as coordenadas retangulares, tá certo? Essas equações são chamadas de equações paramétricas, com parâmetro
θ aí, tá bom? Então, no eixo polar, né? Na representação polar, um ponto assume as coordenadas r, θ, e nas coordenadas retangulares ele assume r vezes cosseno de θ para x e r vezes seno para y. Então aqui eu tenho umas relações que eu vou deixar para vocês, de tal maneira que a tangente de θ é y sobre x, tá bom? Então vamos fazer aqui um problema que é o seguinte, né? Encontrar as coordenadas retangulares do ponto P, cujas coordenadas polares são 6 e 2π sobre 3, e em seguida a gente vai encontrar as coordenadas polares do ponto P, cujas coordenadas retangulares são menos 2 raiz. Então, gente, queremos encontrar as coordenadas retangulares do ponto P, as coordenadas polares são 6 e 2π sobre 3, né? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui para vocês. Esse nosso ponto P, ele está escrito dessa maneira, né? P igual a 6 para o raio e 2π sobre 3 para nossa coordenada radial, ou seja, né? O R vale 6 unidades aí de comprimento e θ naturalmente vale 2π sobre 3 radianos. Vamos lembrar aqui nas nossas coordenadas retangulares. Nas nossas coordenadas retangulares, o nosso ponto P, ele assume essa representação, né? R cosseno de θ para x, R seno de θ para y. Então eu vou escrever essas equações aqui, tá? São chamadas de equações paramétricas. Então elas são as seguintes, né? X é igual a R cosseno de θ e y é igual a R seno de θ. Como a gente já tem os valores aqui do raio e de θ, então a gente pode substituir. É isso, pessoal? Então isso aqui vai ficar assim, né? Então x é igual a 6, que multiplica o cosseno de 2π sobre 3, 2π sobre 3, ou seja, isso aqui é igual, né? Então 2π sobre 3, pessoal, é 120 graus, né? 120 graus. Então isso aqui vai ser 6 vezes o cosseno de 120 é menos meio, tá? Menos meio. Ou seja, isso daqui vai ser igual, tá? Isso aqui vai ser igual a menos 3, tá? Menos 3. E y é igual a R, que é 6, vezes o seno de 2π sobre 3, tá? Ou seja, isso aqui é igual a 6 vezes... Bom, a raiz, o seno de 2π sobre 3, seno de 120, é a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso daqui, se a gente simplificar esse 6 por 2, então a gente vai ter 3 raiz de 3. Então, obviamente, né, que o nosso ponto P, nas suas coordenadas retangulares, vai assumir menos 3 e 3 raiz quadrada de 3. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, o ponto de coordenada polar 6, 2π sobre 3 equivale ao ponto de coordenadas retangulares menos 3 raiz quadrada de 3. Agora a gente quer encontrar as coordenadas polares do ponto P, cujas coordenadas retangulares são menos 2 e 3. Então, para isso, a gente precisa determinar esse raio R,
a gente precisa determinar esse raio R e essa medida desse ângulo θ aqui, tá certo? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Então para isso eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar esse nosso triângulo aqui, ó, vocês vão ver. Então nós vamos ter, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, pessoal, ó. Esse ângulo aqui vai ser alfa. Nós já sabemos que essa medida aqui vale 2, né? Que daqui para cá a gente tem 2 unidades. E a gente sabe que essa medida aqui vale 2 raiz quadrada de 3, tá certo? Bem, pessoal, θ vai ser 180 menos alfa, aqui como a gente pode ver, né? Então o raio vai sair pelo teorema de Pitágoras. Um triângulo retângulo, né? Temos aqui um triângulo retângulo. Então aqui r ao quadrado é igual a 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Então, aqui. Beleza, isso aqui é um 2, tá? Então isso aqui vai ficar r ao quadrado igual, isso daqui vai dar 4 vezes 3 dá 12, né? 12 mais 4, que é igual a 16. Ou seja, o raio é igual a 4. É a raiz quadrada de 16. Já o nosso ângulo alfa, a gente vai tirar dessa relação. Tangente de alfa, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, 2 raiz quadrada de 3, dividido pelo adjacente. Isso daqui é raiz quadrada de 3. Então, o ângulo cuja tangente vale raiz quadrada de 3 é 60 graus. Então, a gente tem aqui alfa 60 graus. Então, θ, que é o ângulo que a gente está procurando, ele é igual a 180 menos 60. Ou seja, θ é igual a 120 graus, tá certo? Sendo assim, o ponto de coordenada retangular, né, é menos 2 raiz quadrada de 3, ele tem como coordenadas polares 4 para o raio e 120 graus para a coordenada angular, tá certo? 120 graus para a coordenada angular. Então, gente, essa foi mais uma aula de cálculo integral a várias variáveis e a gente viu o assunto de coordenadas polares, a introdução, tá bom? Breve a gente vai postar mais vídeos aqui para vocês verem mais videoaulas. Um abraço e bons estudos!